Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa situação que tem, assim, duas narrativas correndo em paralelo, sabe? Quase em mundos diferentes. Exatamente. De um lado, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou a cumprir pena numa sala da Polícia Federal. Tudo bem protocolar. Isso, passando por um procedimento legal, bem formal. E do outro, um alerta dramático, urgente, vindo da família dele sobre um colapso na saúde. E o mais interessante nas fontes é como esses dois relatos, o legal e o familiar, aconteceram com menos de 24 horas de diferença. Um é super contido, quase burocrático, né? Sim. O outro é uma explosão de angústia e acusações nas redes sociais. A nossa missão aqui é justamente essa: organizar os fatos que as fontes nos trazem, vamos entender o que foi dito na audiência de custódia, analisar o que a família está relatando. E o mais importante, Isso, e o mais importante, tentar conectar os pontos para entender a estratégia e as implicações por trás dessa colisão de narrativas. é um quebra-cabeça complexo. Vamos examinar as peças para separar o que é processo legal do que é crise de saúde, com base no que foi divulgado até esta quinta-feira, 27 de novembro, e o que essa tensão toda pode significar, né? Ok, vamos começar então pelo lado mais formal da história, que aconteceu na quarta-feira. Um dia após o início do cumprimento da pena, Bolsonaro passou por uma audiência de custódia. Para quem não está familiarizado, o que é isso exatamente? Olha, é um procedimento padrão e, assim, fundamental no nosso sistema de justiça. O objetivo ali não é discutir o mérito do caso, a culpa, a pena. Não é um julgamento novo. De forma alguma. A única função da audiência de custódia é verificar as condições da prisão. O juiz quer saber se a pessoa foi tratada com dignidade, se não houve abuso ou alguma irregularidade por parte da polícia no momento da detenção. É uma garantia de direitos, então. É uma garantia dos direitos fundamentais de quem foi preso. Certo. E as fontes detalham como isso aconteceu. Foi por videoconferência, com ele participando lá da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Mas o que me chama a atenção é que foi o próprio Bolsonaro quem descreveu seu estado de saúde para juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou do refluxo, da apneia do sono, que exige o uso daquele aparelho, o CPAP, mencionou um câncer de pele e a necessidade de uma dieta especial. E esse é um ponto-chave. Ao final, a juíza homologou a prisão, ou seja, ela confirmou que a prisão foi legal. Ok. A conclusão dela, baseada no que o próprio Bolsonaro disse, foi de que não houve nenhuma irregularidade. Mas ela fez uma ressalva super importante que as fontes destacam. Qual ressalva? A de que a função dela ali era estritamente limitada a esse ato da prisão. Limitada em que sentido? Ela basicamente disse: meu trabalho termina aqui? Precisamente. Ela deixou bem claro que qualquer outra questão, tipo um pedido de prisão domiciliar por razões de saúde, não era da alçada dela. Ah, entendi. Essa é uma decisão de mérito que cabe exclusivamente ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ela estava só checando o procedimento, não reavaliando a pena ou as condições. E essa ideia da prisão domiciliar já estava no ar, né? Não é uma novidade que surgiu agora. As fontes mostram que a defesa já vinha trabalhando nisso. Sim, e isso mostra que a defesa estava se antecipando. Na sexta-feira, antes mesmo da prisão ser decretada, os advogados entraram com um pedido de prisão domiciliar humanitária. E o argumento já era a saúde? O argumento central já era a saúde dele. E quais eram os termos? Era um pedido genérico ou eles já apontavam para um risco específico? Era bem específico. A defesa argumentou a necessidade de tratamento contínuo e monitorização multifatorial. O ponto mais forte, e que agora ganha um peso totalmente novo, é que eles alertaram para o risco de intercorrências súbitas potencialmente fatais. Nossa, são termos fortes. Muito. Era, na prática, uma tentativa de evitar que ele fosse para uma cela usando a saúde como um argumento preventivo. E o que aconteceu com esse pedido? A gente sabe que não funcionou já que ele foi preso. O ministro Moraes arquivou o pedido. Ele fez isso logo após decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. Certo. A justificativa para a prisão, segundo o relatório da Polícia Federal, foi o risco de fuga e uma suposta violação da tornozeleira eletrônica. Com a ordem de prisão em vigor, aquele pedido preventivo de domiciliar perdeu o objeto, foi engavetado. Entendi. Então a porta foi fechada para aquele pedido específico, mas não para a possibilidade em si. Exato, a porta não está trancada.
A defesa pode, e tudo indica que vai, protocolar um novo pedido de prisão domiciliar. Só que agora o contexto é outro. A grande diferença é o contexto. Antes era preventivo. Agora é com ele já detido e supostamente com uma crise de saúde em andamento. Mas a decisão final continua nas mãos da mesma pessoa, Alexandre de Moraes. Ok, então o cenário legal é esse. Uma prisão confirmada como regular e uma batalha judicial pela domiciliar que está prestes a recomeçar. Só que enquanto essa engrenagem judicial girava de forma protocolar na quinta-feira, o cenário mudou completamente. Completamente. E é aí que a narrativa da família explode publicamente. É uma virada de 180 graus no tom e na urgência. Se na audiência a discussão foi quase técnica, o que as fontes mostram a partir de quinta é uma narrativa de crise aguda de vida ou morte. E quem puxa essa frente é o Carlos Bolsonaro, né? Sim, quem lidera essa comunicação é o filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Ele descreve o quadro do pai como extremamente sensível e fala em forte instabilidade clínica. Sabe, o que me impressiona lendo as fontes é justamente esse contraste. Na audiência, o próprio Bolsonaro lista suas condições de forma factual, quase como quem preenche uma ficha médica. Isso. Menos de 24 horas depois, a família eleva o tom para uma emergência. Essa mudança de intensidade não parece coincidência, parece? Não parece mesmo. E essa é a essência da estratégia que parece estar em curso. O relato do Carlos Bolsonaro é carregado de detalhes que buscam transmitir essa gravidade, sabe? Como o que, por exemplo? Ele fala de episódios contínuos e debilitantes de soluços e refluxo intenso que teriam piorado muito na última noite. Ele usa termos como emocionalmente exaustivo e deixa claro o medo de que o pai não suporte essa piora. É uma comunicação que apela para a emoção. Totalmente. É uma comunicação desenhada para gerar empatia e alarme. E não foi um ato isolado. Outros membros da família também se manifestaram, o que sugere uma ação coordenada. Sem dúvida. O primeiro a ir a público, segundo as fontes, foi o filho mais novo, Jair Renan. Ele foi quem primeiro falou nas redes sociais sobre as crises de soluço e refluxo e adicionou um detalhe que eu achei crucial. Qual? Que esses sintomas estariam impedindo o pai de dormir. Em qualquer quadro de saúde, a privação de sono é um acelerador de crises. Faz sentido. E o Jair Renan também deu a entender que já existe um acompanhamento médico lá dentro, certo? Sim, ele mencionou que uma equipe médica designada para acompanhar Bolsonaro já teria iniciado procedimentos para tentar estabilizar o quadro. Ele também contou que esteve com o pai junto com a Michelle Bolsonaro e que eles viram de perto a evolução dos sintomas. Passa uma sensação de impotência, né? Exato. O relato dele passa a sensação de quem está assistindo a uma deterioração sem poder fazer muito. Essa colisão de linguagens que é tão potente. De um lado, o jargão de um processo, homologação da prisão, questão de mérito. Uma linguagem fria. E do outro, o apelo emocional, o drama familiar em tempo real. E tudo isso culminou naquela postagem do Carlos Bolsonaro, que foi de longe a mais forte de todas. Foi a mensagem que jogou a temperatura lá para cima. Ele escreveu e a citação exata é importante. Pode falar. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer, meu Deus? Uau! A palavra assassinando é de uma força tremenda. Ela tira o debate completamente do campo legal e joga para o campo moral. Né? É uma acusação direta. Exatamente. Assassinando não é uma palavra que se usa levianamente. Ela enquadra a situação não como uma consequência de um processo legal, mas como um ato deliberado de crueldade por parte de uma entidade anônima ou sistema. É uma ferramenta política. Poderosíssima. Funciona para mobilizar a base de apoiadores, para pressionar as autoridades e para redefinir os termos do debate público. Peraí, só para eu entender. Enquanto tudo isso acontecia nas redes sociais, qual era a posição oficial? A Polícia Federal, que tem a custódia dele, disse alguma coisa? E esse é o ponto que talvez seja o mais determinante de todos.
Uma das fontes ressalta que, até o momento da publicação das matérias, a Polícia Federal não havia fornecido nenhum esclarecimento detalhado, Nenhum boletim médico, nada? nenhum boletim médico, nenhuma nota oficial sobre o estado de saúde ou sobre o atendimento que ele estaria recebendo. E esse vácuo de informação é crucial, porque ele não é neutro. O silêncio numa crise de comunicação acaba amplificando a única versão que está na mesa. É determinante. Esse silêncio oficial cria o ambiente perfeito para que a narrativa da família floresça sem contraponto. A angústia dos apoiadores aumenta, a pressão sobre o judiciário cresce e o debate público é inteiramente pautado por esses relatos carregados de emoção. A ausência de um fato oficial transforma a percepção em realidade. Exatamente. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que emerge? Temos o processo legal correndo de um lado e esse drama público do outro. Como essas duas coisas se conectam? Elas se conectam num ponto de colisão estratégico. Os argumentos que a defesa já tinha, que se baseavam num histórico de saúde crônico, agora ganhou um combustível potentíssimo, o elemento de uma crise aguda, imediata, narrada em tempo real para milhões de pessoas. Ou seja, as manifestações dos filhos são, na prática, a munição para o próximo passo dos advogados. Sim. Eles estão construindo publicamente a justificativa para o novo pedido de prisão domiciliar. É precisamente essa leitura. Isso se encaixa num roteiro político conhecido, onde uma batalha legal é travada simultaneamente no tribunal e na corte da opinião pública. A defesa usa a linguagem técnica e fria numa petição. E a família usa a emoção. Isso. A família usa a linguagem da emoção e da urgência nas redes sociais. É uma pinça estratégica. Uma petição fala em riscos de intercorrências. Um filho falando em assassinato tem um impacto público e político infinitamente maior. Mas alguém poderia argumentar, lendo isso, que a família está simplesmente usando a saúde dele como uma ferramenta política para tirá-lo da prisão. As fontes dão algum indício sobre a veracidade dessa crise súbita, além dos relatos dos próprios filhos? Essa é a pergunta central. E as fontes, por enquanto, não oferecem uma resposta definitiva. O que elas nos permitem fazer é contextualizar. Certo. Os problemas de saúde de Bolsonaro, como o refluxo e as consequências da facada, são bem documentados e já o levaram à internação no passado. A crise, portanto, é plausível. Ok. O que é novo e claramente estratégico é o timing e a intensidade da divulgação. O contexto da detenção, obviamente, torna tudo muito mais dramático e amplifica o debate. Mas a ausência de um boletim médico oficial da PF nos deixa com duas narrativas e nenhuma confirmação independente. Então, por enquanto, temos um confronto de versões. A versão contida do próprio ex-presidente na quarta-feira e a versão alarmista da família na quinta. Exatamente. O que temos de concreto são esses dois conjuntos de fatos de dias consecutivos. O relato dele sobre suas condições crônicas e o relato da família sobre uma crise aguda. E a saúde dele, no meio disso tudo? E no centro de tudo, a saúde de um detento que está sob a custódia do Estado, mas cujo estado real permanece uma incógnita para o público, sem confirmação oficial das autoridades responsáveis. Então, para a gente amarrar tudo, a prisão de Jair Bolsonaro foi validada legalmente numa audiência de custódia, onde ele mesmo descreveu suas condições crônicas de saúde de forma protocolar. E, quase que imediatamente depois, a família dele iniciou uma campanha pública relatando uma crise aguda de saúde com sintomas graves. E com acusações bem pesadas. Sim, culminando em apelos dramáticos e acusações de que o sistema estaria assassinando o ex-presidente. Tudo isso enquanto um pedido anterior de prisão domiciliar baseado nesse mesmo histórico de saúde já havia sido arquivado. Essa nova crise, tornada pública, parece ser a peça central para uma nova tentativa da defesa. E o palco para todo esse drama é um vácuo de informações oficiais por parte da Polícia Federal, que tem a custódia e, portanto, a responsabilidade sobre ele. Esse silêncio acaba por legitimar a narrativa da família como a única disponível. As fontes nos apresentam, então, duas cronologias que correm lado a lado. Uma é a cronologia legal, o pedido, a prisão, a audiência. E a outra é a cronologia da saúde,
as condições crônicas e agora a suposta crise aguda. E isso nos deixa com uma questão fundamental para refletir. Qual? Em que ponto a condição de saúde de um detento, especialmente um de altíssimo perfil político, deixa de ser um argumento dentro de um processo para se tornar uma emergência humanitária que deveria se sobrepor a todo o resto? E, talvez mais importante, quem tem autoridade para decidir onde fica essa linha? Especialmente quando a informação oficial é inexistente e a narrativa pública é guiada pela angústia e talvez pela estratégia de uma família